Bom pessoal, vídeo 2, aula 2. Hoje nós vamos conhecer quais os tipos de pneumotórax que existem, tá bom? No trauma torácico, tá? Mas primeiro, antes de tudo, nós precisamos adentrar um pouquinho na anatomia para a gente conhecer toda a estrutura da nossa caixa torácica, principalmente da parte respiratória, tá bom? Então aqui são as duas estruturas pulmonares, tá? Nós temos a traqueia, nós temos as redes que vai para os brônquios e nós temos no pulmão duas pleuras, tá? Que a externa é a pleura parietal e a interna é a pleura visceral, tá certo? Entre elas duas, tá? Tem um espaço chamado espaço virtual. O que seria esse espaço virtual? Esse é o espaço que aqui dentro possui um líquido, tá? Pequeno, mas temos um líquido entre as pleuras que chama líquido pleural. Nós estudamos muito isso na anatomia. Esse líquido ele serve de lubrificação para que o pulmão consiga fazer a complacência total, ele consiga expandir para fazer uma ventilação com qualidade, tá bom? E quando ocorre algum interrompimento entre o setor de cada pleura ali, aí que começa a ter os problemas que entra o pneumotórax, tanto fechado quanto aberto. Tá? E também pode evoluir para o hipertensivo. Na realidade, o hipertensivo é uma evolução do fechado. Tá bom? Então vamos lá. O pneumotórax fechado é quando tem uma lesão, um rompimento da pleura visceral, certo? Então, rompeu uma parte da pleura visceral devido a um trauma contuso, aí todo o conteúdo que tem dentro do pulmão, ele adentra para dentro do espaço virtual, certo? Fazendo com que, como aqui está entrando todo o ar de dentro do pulmão, ele vai exprimindo a estrutura pulmonar. Então, o pulmão ele fica dessa forma aqui, ó. Quanto mais ar adentra para dentro desse espaço virtual, o pulmão vai ficando menor. Tá? Ele vai ficando menor, porque aqui cria uma pressão e vai empurrando esse pulmão para as lateral, tá bom? Então, esse daqui é caracterizado o pneumotórax fechado. Mas como, Eduardo, como que dá esse pneumotórax fechado? Galera, pode ser por choque por contusão, tá? Uma contusão torácica ali pode ocasionar o rompimento de um setor da pleura, tá? Tem um estudo que fala que 77% dos acidentes que tem choque de energia dissipada no volante do carro, antes do choque, automaticamente as pessoas elas inspiram muito. É aquele susto, né? Inspirei e na hora que dá o choque, ocasiona o barotrauma, certo? Ocasionando o barotrauma, é bem sugestivo de ter uma lesão pleural da pleura visceral, ocasionando o pneumotórax fechado, que o conteúdo vai vir tudo para o espaço virtual, fazendo com que a sua respiração, a sua ventilação seja prejudicada. E como que você vai saber se ele tem um pneumotórax fechado? Primeiramente, a ausculta pulmonar. Os murmúrios vesiculares, tá, vão estar ou abolido ou diminuído. Você coloca o seu esteto lá no pulmão, você vai ver que você não escuta o barulho de respiração, de ventilação, né? De ventilação daquele lado. Ou ele vai estar abolido, ou que não vai ter nada, ou ele vai estar bem diminuído. Certo, pessoal? Então, o pneumotórax fechado, ele é caracterizado desta forma. Perfeito? Agora nós vamos falar sobre o pneumotórax aberto. O pneumotórax aberto, ele é nada mais que a evolução do fechado mais a lesão da pleura parietal. Então aqui nós temos duas pleuras danificadas e também a caixa torácica que está aqui, certo? Então aqui nós temos também uma lesão na caixa torácica, uma abertura na caixa torácica, certo?
Por que que ele é tão complicado? Por que que acontece? Todo o conteúdo que está vindo daqui, ele não vai conseguir entrar no espaço virtual. Porém, todo o conteúdo que está vindo aqui, que a pressão é maior e o espaço é mais fácil de atingir, ele vai adentrar entre o espaço virtual, entre as duas pleuras, ocasionando também uma diminuição pulmonar, diminuição pulmonar, sendo que a resistência de entrada para cá é menor do que pela traqueia. Por isso que quando há pneumotórax aberto por arma de fogo, por facada, se a faca não estiver cravada no tórax, estiver retirada, você precisa fazer o curativo 3 pontos ou curativo valvulado. Tá? Tem muitas literaturas que falam sobre curativo valvulado, que é um curativo já pronto para isso. Tá bom? Que muitas vezes o pessoal das Forças Nacionais de Segurança, eles têm por obrigação ter esse tipo de curativo nos EDCs, nos EPIs deles, tá bom? Então eu compro o curativo 3 pontos, o que é? Ele é que você vai comprimir aqui, você vai travar 3 lados dele, deixando assim um lado aberto, para que quando você inspirar, para você expirar, você jogar o ar para fora, ele abre, deixando sair o conteúdo de dentro do pulmão. Só que quando você inspirar, ele vai colar na ferida aqui, não deixando o conteúdo voltar para dentro do pulmão. Certo, pessoal? Então, esse daqui é o curativo 3 pontos. Tem vários nomes, galera. Valvulado. O valvulado, inclusive eu vou pôr aqui, vou ver se eu coloco aqui ou aqui na tela um modelo para vocês, tá bom? Ele tem várias, que é o curativo que vem da indústria. Ele é colado totalmente no tórax, tá? Mas ele tem algumas aberturas aqui tem algumas passagens para o ar, quando sair daqui da ferida, ele conseguir sair para o meio ambiente. Certo, pessoal? Eduardo, como que eu consigo fazer o curativo 3 pontos? Com o que eu consigo fazer? Vou pegar para vocês. Bom, pessoal, peguei alguns materiais aqui e você consegue fazer o curativo 3 pontos com a sua manta luminizada ou manta térmica. Corta um pedaço dela, quadrado, coloca na ferida e trava os 3 lados e deixa um aberto. Esse é um. Possivelmente você deve ter aberto para fazer algum tipo de curativo nesse doente e tenha o plástico da Zodec, da compressa algodonada ou até mesmo da Gases, tá? Então você corta aqui essa região, ele é estéril por dentro, acredito que você não tenha contaminado também. Você coloca lá e faz a região ali dos 3 pontos, tá bom? Infelizmente no Brasil nós não temos aí uma cultura de ter esse tipo de curativo nas ambulâncias. É até bom aí, de repente, se você trabalha no atendimento hospitalar privado, de repente solicite isso para o seu gestor, converse com ele sobre as importâncias e tudo mais. E se você for do público, também faça a mesma coisa, porque é um curativo que pode salvar a vida de um doente, tá bom? Mas se caso você não tiver, nós temos que usar os meios de fortuna que nós temos, e um deles é utilizar os materiais que nós temos dentro da viatura. Certo, pessoal? Bom, então falamos sobre o fechado e o aberto. Recapitulando, o fechado tem rompimento da pleura visceral e o aberto tem rompimento da visceral e da parietal, tá bom? Ambos fazendo a mesma situação, comprimindo o pulmão contra a parede inferior, tá fazendo com que os murmúrios vesiculares de cada lado seja comprometido ou muitas vezes abolido, tá bom? Agora com relação ao hipertensivo, tá? O pneumotórax hipertensivo.
Esse pneumotórax, ele é muito utilizado, é uma evolução do pneumotórax fechado, tá bom? Quanto maior a pressão que é colocado nesse pulmãozinho aqui, ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Com o passar da evolução desse trauma, ele começa a empurrar toda a estrutura do pulmão. Então ele empurra a traqueia, ele empurra toda a estrutura do mediastino para o lado ao contrário, sendo assim, causando uma hipertensão em todo o sistema pulmonar. Tá? Ele causa uma pressão muito alta. Então, o que acontece? Quais os sinais do pneumotórax hipertensivo? Estase jugular, as jugulares ficam grossas, ficam bem estufadas aqui. Ou por quê? Porque ao você empurrar toda a estrutura do mediastino, aqui embaixo, aqui dentro, lembra que eu falei para vocês que está passando a aorta, está passando a veia cava. Quando você comprime essas estruturas, você ocasiona o quê? Uma diminuição no fluxo, tanto de vinda do sangue venoso, quanto de ida do sangue arterial para os membros, tendo assim uma estase jugular nas carótidas, na jugular mesmo, na carótida, na jugular, as jugulares ficam bem calibrosas, entende? Mas esse já é um sintoma mais tardio, tá bom, galera? Faz um desvio de traqueia que é visível, tá bom? Tomar cuidado que muitas vezes o doente vai estar com colar cervical, tá? Então, de repente, prejudica a sua visualização. Porém, sempre atento. Quando você vê que tem um possível pneumotórax fechado, já fique atento com essa questão, para já passar para o médico regulador que o doente pode estar evoluindo para o pneumotórax hipertensivo. Certo, pessoal? Então, esses são os 3 tipos, tá? O hipertensivo, ele comprime todas as estruturas, fazendo com que a região do mediastino seja prejudicada, ocasionando um choque obstrutivo, tá bom? Bem lembrado que o pneumotórax hipertensivo, ele pode causar um choque obstrutivo, tá? Ele pode ocasionar um choque obstrutivo, tá bom? É um dos choques que nós vamos estudar com o decorrer das aulas. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado simples, didático. Eu tô me ambientando como que eu faço isso, nunca fiz essa estrutura de lousa, tá bom? Tudo para mim é novo. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas se caso vocês não concordar, deixe seus comentários aí, mostre para mim quais pontos que eu preciso melhorar ou se eu errei alguma parte. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha entendido. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vem ser a PH em Ação, galera. Tá certo? Tamo junto, aquele abraço.